Imagina só, lá na Era de Ouro de Atenas, três caras, um mestre, o aluno dele e o aluno do aluno basicamente criaram um alicerce para quase tudo que a gente pensa no Ocidente há mais de 2000 anos. Ética, política, ciência, própria realidade. As ideias deles estão por toda parte até hoje. Então a grande pergunta é: como é que pode, né? Como três homens lá da Grécia Antiga acabaram moldando o nosso mundo? Pensa bem, um deles nem escreveu uma linha sequer. E mesmo assim, as perguntas dele, as teorias do seu discípulo e as observações do aluno desse discípulo, tudo isso definiu a forma como a gente entende política, ciência, tudo. É como uma corrida de revezamento de ideias, uma passando o bastão para outra. Bom, vamos começar pelo começo, com a figura talvez mais enigmática de todas: Sócrates. O cara não fundou escola, não deixou um único texto escrito, nadinha. Tudo, absolutamente tudo que a gente sabe sobre ele, vem pelo que os outros escreveram. Principalmente, claro, seu aluno mais famoso, Platão. E olha que interessante, as visões sobre ele não eram nada simples. De um lado, você tem Platão e o historiador Xenofonte, que viam Sócrates como um mestre, um cara admirável. Mas aí, do outro lado, tem o dramaturgo Aristófanes, que numa comédia chamada As Nuvens, pintou Sócrates como um charlatão, um falso sábio que ficava corrompendo os jovens. Quer dizer, são duas visões totalmente opostas do mesmo homem. Isso já mostra o quão polêmico ele era na sua própria época. E o estilo de vida do Sócrates já era uma filosofia por si só. O cara era a simplicidade em pessoa. Vivia de forma humilde, andava descalço pela cidade, não estava nem aí para bens materiais. E tem mais. Dizem que ele entrava nos estados de meditação profundíssimos, sabe? De ficar parado por horas, totalmente perdido nos próprios pensamentos, até no meio de um acampamento militar. Uma figuraça. E aqui a gente chega na frase que talvez seja a mais famosa de toda a filosofia, né? Só sei que nada sei. A origem disso é sensacional. Um amigo dele, o Querofonte, foi até o oráculo de Delfos e mandou a pergunta: existe alguém mais sábio que Sócrates? E a resposta do oráculo foi direta: não, ninguém. Sócrates, claro, ficou com a pulga atrás da orelha. Como assim ele era o mais sábio se ele mesmo achava que não sabia de nada? Aí ele decidiu testar essa profecia. Saiu por Atenas questionando todo mundo, políticos, poetas, artesãos, e o que ele descobriu foi incrível. Toda essa galera achava que sabia muito, mas bastava apertar um pouquinho nas perguntas que as certezas deles, desmoronavam. Foi aí que ele sacou. A sabedoria dele não era ter as respostas, mas sim saber o tamanho da própria ignorância. E é daí que vem o famoso método dele. Ele mesmo dizia que era como uma parteira, aliás, a profissão da mãe dele. Ele não enfiava ideias na cabeça de ninguém, não, não. Ele ajudava as pessoas a parir suas próprias ideias. Como? Com um processo de perguntas bem rigoroso. Ele começava com uma pergunta, aí mostrava as contradições na resposta. Deixava a pessoa ver que não sabia tanto assim e, a partir desse não saber, uma ideia nova, mais forte podia finalmente nascer. Só que, claro, esse método de ficar mostrando que os outros não sabiam nada acabou criando os inimigos bem poderosos. E aí, em 399 a.C., a coisa ficou séria. Levaram ele a julgamento com acusações pesadas: corromper a juventude e não acreditar nos deuses da cidade. O resultado? Condenado à morte. Ele foi forçado a beber um veneno, a cícota. A forma calma e digna como ele enfrentou a morte, registrada por Platão, fez dele um verdadeiro mártir da filosofia. A morte de Sócrates foi um baque gigantesco para o seu aluno mais brilhante, Platão. Imagina a cena: o mestre dele, o cara mais sábio que ele conhecia, executado pela própria cidade. Completamente desiludido com a política, Platão fez da sua vida uma missão: não só preservar, mas expandir a filosofia de Sócrates. E no processo, ele criou um sistema de pensamento que ia mudar o mundo para sempre. E uma curiosidade sobre o Platão: esse nem era o nome dele de verdade. Era um apelido que quer dizer algo como amplo, largo, que parece que o treinador de luta dele deu. O nome de batismo era Aristócles. Ele vinha de uma família super nobre, o caminho natural dele era a política, mas o que aconteceu com Sócrates mudou tudo. Depois da morte de Sócrates, Platão meteu o pé na estrada. Viajou um monte, estudou com os pitagóricos lá na Itália, talvez tenha ido até o Egito. Depois de um tempo, lá por 387 a.C., ele voltou para Atenas e fundou a sua própria escola, a famosa academia. E olha, essa academia não foi qualquer coisa não. Ela virou um modelo para as universidades do Ocidente e funcionou por mais de 900 anos.
E aqui a gente chega no coração da filosofia do Platão, a teoria das ideias. Para ele, era como se existissem dois mundos. Primeiro, tem o nosso mundo, que a gente vê, toca, sente, o mundo sensível. Só que esse mundo, para Platão, é só uma cópia, uma sombra imperfeita. A realidade de verdade, a original, está em outro lugar, no mundo das ideias. Lá é que moram as formas perfeitas, eternas e imutáveis de tudo o que existe. E para explicar essa ideia, ele usou uma das alegorias mais famosas da história, a da caverna. Imagina o seguinte, umas pessoas que nasceram e cresceram acorrentadas no fundo de uma caverna. A única coisa que elas conseguem ver é uma parede. Atrás delas tem uma fogueira e outras pessoas passam carregando objetos. A luz da fogueira projeta a sombra desses objetos na parede. Para os prisioneiros, que nunca viram outra coisa, aquelas sombras são a realidade. Agora, vamos imaginar que um desses prisioneiros consegue se libertar. Ele é arrastado para fora da caverna, a luz do sol de primeira cega ele, dói. Mas aos poucos, os olhos se acostumam. E aí, pela primeira vez, ele vê um mundo de verdade. As árvores, os animais, o céu, o sol. Ele entende na hora que as sombras que ele via lá dentro eram só imitações, cópias baratas da realidade. Mas o ponto mais forte da alegoria vem agora. O prisioneiro libertado decide voltar para a caverna para contar para os outros o que ele viu. Só que ninguém acredita nele. Os olhos dele, agora acostumados com a luz, não enxergam mais direito no escuro da caverna. Os outros prisioneiros acham que ele ficou maluco, que a saída estragou a visão dele. Eles zombam e se recusam a acreditar que existe algo além das sombras. Para Platão, esse prisioneiro que voltou é o filósofo, tentando tirar as pessoas da escuridão. E dentro da academia do Platão, durante 20 anos, estudou o aluno mais brilhante de todos, Aristóteles. Ele é a peça final dessa nossa dinastia filosófica. Mas ele não foi só um seguidor, não. Ele foi o cara que ia desafiar o mestre, que ia literalmente trazer a filosofia de volta para a Terra, do mundo das ideias para o mundo que a gente pode ver e tocar. A virada de chave aqui é total, é genial. Enquanto Platão olhava para cima, para o céu, para o tal mundo das ideias, o Aristóteles olhava ao redor. Para ele, a realidade não estava em outro plano, não. Estava bem aqui, na nossa frente, no mundo que a gente observa. Prontinha para ser estudada, analisada, classificada. E a vida do Aristóteles teve uns momentos bem marcantes, né? Primeiro, foram 20 anos estudando com Platão. Depois que Platão morreu, ele saiu de Atenas por um tempo, e aí em 343 a.C., ele pegou um dos bicos de tutor mais famosos da história e ensinaram um jovem chamado Alexandre, que viria a ser Alexandre o Grande. Depois de tudo isso, ele voltou para Atenas e fundou a sua própria escola, o Liceu. E no Liceu, a coisa era mão na massa. Aristóteles e seus alunos mergulharam em pesquisa empírica como nunca ninguém tinha feito. Ele foi pioneiro em classificar centenas de espécies, ele dissecava animais, fazia estudos super detalhados de biologia, de zoologia. A escola dele ficou até conhecida como Escola Peripatética, porque ele costumava dar as aulas andando, caminhando com os alunos. Mas parece que a história tem um jeito de se repetir, né? Quando seu ex-aluno, Alexandre o Grande, morreu em 323 a.C., surgiu uma onda anti-macedônia em Atenas. Aristóteles, que era de lá, sentiu perigo. Com medo de ter o mesmo fim que o mestre do seu mestre, ele fugiu da cidade. E a frase que ele soltou foi forte. Disse que não ia deixar os atenienses pecarem 2 vezes contra a filosofia, uma referência direta e arrepiante ao que fizeram com Sócrates. Então, vamos amarrar as pontas. É como se esses 3 tivessem formado uma corrente inquebrável de influência. Pensa nessa corrida de revezamento. Sócrates deu a largada, fazendo as perguntas essenciais. Platão pegou o bastão e correu com ele, construindo todo um sistema complexo. E aí, Aristóteles pegou o bastão de Platão e trouxe a corrida para a pista de terra, para o mundo real da observação. E o alcance dessas ideias é uma coisa impressionante. Elas foram parar na filosofia islâmica com pensadores como Averroes e Avicena. Santo Agostinho pegou o platonismo e misturou com a teologia cristã. E o mais irônico, mesmo a revolução científica, que veio para desafiar muito do que Aristóteles disse, usou as mesmas ferramentas que ele ajudou a criar, a lógica e a observação sistemática. E tem uma citação que resume isso de forma brilhante do próprio Charles Darwin. Ele disse: Linneu e Cuvier são meus deuses, mas eles foram meros alunos comparados com o velho Aristóteles. Pensa nisso, o pai da teoria da evolução, um dos maiores cientistas da história, se curvando ao trabalho que o velho Aristóteles fez mais de 2000 anos antes. E
Tudo isso nos traz a uma última reflexão. Sócrates buscou a verdade na conversa, no diálogo. Platão buscou no mundo ideal, perfeito. Aristóteles, na observação atenta do nosso mundo. A busca deles, no fundo, continua sendo a nossa. Hoje, com o oceano de informações na nossa frente, a pergunta que eles fizeram lá atrás continua mais atual do que nunca. Afinal, como a gente sabe o que é verdade?